Pelo segundo dia consecutivo, nós temos a Ucrânia atingindo depósitos de munições dentro da Rússia. Ontem foi em Mariupol, uma destruição bastante considerável. Nós assistimos, inclusive, vídeos e, inclusive, nós comentamos aqui no vídeo de ontem, mostrando até fotos. É claro, Mariupol é um território em Donetsk, que é um território que não é necessariamente russo, ok? É um território em disputa hoje e fazia parte Oblast da Ucrânia, uma província ucraniana, enfim, nas margens ali do Mar de Azov. Hoje o ataque se dá em Tver. Tver é uma província, um oblast dentro do território russo e uma destruição bastante considerável de um depósito de munições que certamente trará muitas perdas para a Rússia, conforme nós vamos observar. E o que nós podemos dizer hoje é que, no atual cenário, a guerra também se faz sentir dentro do território da Rússia. Nós tínhamos que, durante 2 anos e meio, basicamente, a guerra era muito mais percebida pela população que vive na Ucrânia. De modo que o conflito se dava dentro do território da Ucrânia, nós sabemos ali as províncias de Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e também Luhansk. Entretanto, as regiões da Rússia contra as quais a Ucrânia atacava, no caso Briansk, Belgorod ou mesmo Kursk, nós tínhamos que a população destas regiões eram defendidas pelo sistema de defesa antiaéreo russo e os drones ucranianos mal chegavam, a atingir alvos dentro do território da Rússia, o que muda de maneira bastante significativa nessas últimas 6 semanas, ou seja, a Ucrânia fazendo ataques cada vez mais precisos e com maior vantagem em termos de ataques, não é? Os ataques que a Ucrânia tem feito agora têm obtido melhores resultados para a Ucrânia, não são drones que simplesmente são abatidos pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia, mas não, é uma guerra no atual cenário onde os drones da Ucrânia têm conseguido trazer perdas, ao menos sensíveis, para a Rússia. E antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. A Ucrânia ataca a região de Torepets, Torepets, enfim, fica na província, no Oblast de Tver. Há uma evacuação da região, não é todo o Oblast, eu vou comentar sobre isso com vocês. E temos um dado curioso, não é? O Shoigu, importante general da Rússia, enfim, está hoje em visita ao Irã, tá certo? Existem algumas situações aqui para nós pensarmos na questão da visita do Shoigu ao Irã, tá certo? Primeiro que há uma crise crescente entre Israel e o território do Líbano, em especial Hezbollah, conforme nós sabemos. Ontem Israel fez um ataque bastante considerável contra a região do Líbano e teria atingido parte significativa do Hezbollah, tá certo? Conforme nós observamos, enfim, é atribuído a Israel, pelo menos, as explosões ali dos dispositivos. Agora, existe um conflito crescente na região do Cáucaso entre 2 países, a Armênia e o Azerbaijão. E há um corredor naquela localidade que dá a possibilidade do território do Azerbaijão ter acesso ao território de Nakhchivan, e é uma região de extrema importância para o Azerbaijão, e envolve territórios como o Irã e territórios também na região como a Armênia, e certamente não interessa para o Irã uma escalada de guerra naquela região, como houve em 2020, não é em 2020, em 2023. Vamos aí aguardar informações do porquê a visita do Shoigu hoje ao Irã, tá certo? Então, vamos observar aqui as explosões. Muitas explosões ocorreram dentro do território da Rússia. Vejamos o que tem a dizer as autoridades russas a respeito das explosões. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты. При падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня общая работа.
Значит, находится МЧС, глава района большую работу проделал, начальник МЧС, УВД, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет, военные, все naходятся на месте, идет работа по плану. E então o que nós podemos observar claramente são autoridades aí da região declarando o que teria acontecido. Um enxame de drones, enfim, entra no território e, segundo diz, o sistema de defesa antiaéreo da Rússia acaba por derrubar os drones, entretanto pegou incêndio e é o incêndio responsável pelas explosões. Nós vemos duas coisas importantes neste vídeo. Primeiro é o ambiente urbano, logo atrás aí das autoridades, ou seja, casario, enfim, da população. Aparentemente um casal passa ali, não é? Ou pelo menos o homem e a mulher passam por trás deles, não é? Ou seja, e as explosões estão ocorrendo ao fundo. O que esta fotografia, não é? É óbvio, né? É um vídeo, né? Mas o que a foto do atual cenário nos diz é o que eu comentei. Hoje a guerra é sentida também pela população que vive na Rússia. Imagina que você vive na região, não é? De Tver, no interior do território da Rússia, e as explosões estão ocorrendo horas a fio ali de um campo de munições, né? Uma base de munições que foi atingida, não é? E certamente isso traz um dano psicológico para a população que lá vive, ok? Ou pelo menos uma apreensão, uma preocupação. E então a gente tem assistido sim, nesses últimos tempos, um aumento da presença da guerra também em território da Ucrânia, tá certo? Eu quero que nós observemos aqui ainda um outro vídeo que mostra justamente aí as explosões que ocorrem dentro do território, tá? Nós já vamos observar no mapa, lembrando aqui a grande característica do nosso canal, o mundo no mapa, observar no território o que aconteceu, mas antes vejamos aí explosões dentro da Rússia por conta de uma base de munições ter sido afetada. Vejam vocês aí no vídeo. Ой, дом наш стоит. Все, Олег, нормально, дом стоит. Вон я вижу его. Вот, видишь? Дом жив еще? Да, да. Пока, да. Então nós temos a população do outro lado do lago, não é, assistindo ali eventualmente as explosões que estão ocorrendo. Já é pela manhã, não é? O ataque teria ocorrido no final da madrugada, enfim. E nós temos a população que está bem longe da região onde é a base de munições. Certamente as populações que vivem próxima à base de munições têm sua vida totalmente alterada, se é que não houve inclusive vítimas na localidade, até porque próximo à base de munições você tem vilarejos de populações que vivem nesta localidade aí. Что там, что вот это вот? Арсенал. Característica importante da globalização e de nossos dias, não é? Nós assistimos basicamente a guerra ao vivo, digamos assim, né? Ou seja, os conflitos estão acontecendo e nós estamos assistindo aos conflitos hoje, agora, no atual cenário. É como se fosse uma espécie de participação direta ali nos ambientes de guerra e conflitos e assim por diante, não é? Uma vez que essa informação circula de maneira bastante rápida e veloz. E graças a Deus ainda existem os aplicativos de comunicação que nos permitem ter acesso a informações descentralizadas e entendermos o que ocorre no mundo a partir de diversas fontes de informação e não dependermos apenas da imprensa, tudo bem? A imprensa tradicional, digamos assim, né? Então vamos aí observar um outro vídeo que nos mostra as explosões que vão ocorrendo ainda durante a madrugada, né, que é o vídeo mais marcante, me parece, que são as diversas explosões no campo de munições. Vejamos. Смотри, идет сюда.
Видели эту волну? Как светло было, вообще Так, ну я думаю, что пора, парни. Então nós vemos várias explosões, não é? E um enorme nível aí de fogo e fumaça, enfim, e a destruição do campo de munições, não é? A falar campo de combustíveis, uma vez que a Ucrânia nos últimos meses aí, no último mês e meio, 2 meses, tem feito ataques bastante significativos junto também a campos de combustíveis, enfim. Na foto, então, nós temos inclusive a figura de Zelensky e Putin numa tentativa, um esforço de tentarmos chegar à paz ainda no contexto dos acordos de Minsk, não é? Que infelizmente não chegou à paz e a guerra degringolou para o que nós temos hoje. Repito, a tônica desse vídeo é: a guerra também ocorre dentro da Rússia, percebe? Uma vez que a população, registrando ali os campos de combustível pegando fogo, ou mesmo a destruição desses depósitos de munições, também está sentindo o que é o horror da guerra, né? Vamos aí acompanhar e torcer para que haja uma solução final para o conflito. Vejamos aí a posição geográfica da Rússia e da Ucrânia, a região fronteiriça. Nós temos aqui, né? Nós temos a posição aqui da região de Chernivtsia, tá certo? Dentro da Ucrânia, e a distância até o território aqui desse Oblast, que é o Oblast de Tver, ou seja, a distância de 470 quilômetros, mais ou menos. Aqui nós temos o território de Belarus, tudo bem? Que é o território aí inimigo, ou pelo menos rival da Ucrânia, pelo menos no atual cenário. E é este Oblast. A capital do Oblast está nesta posição aqui, onde eu coloco este ponto vermelho, tá bom? Então não é na capital do Oblast que nós temos eventualmente o ataque. Eu vou até aumentar o mapa para você que assiste aí pelo celular. Vejam só, o ponto aqui inicial, que eu vou colocar o número 1, é a Ucrânia, tá certo? E o ponto aqui na cor rosa atacado é o território de chamada Torepets, que é uma cidade que foi atingida e o seu respectivo depósito de munições. Aqui nós temos o Oblast aí mostrando, tá certo? A Ucrânia está aqui nesta região, perfeito? E a distância ali de 500 quilômetros, quase, aí, né? Algo assim, não chega tanto, é um pouco menos, mas é uma distância bastante considerável que a Ucrânia consegue atingir dentro do território da Rússia cada vez mais, ok? Aqui para nós observarmos, não é? O território de Tver é esse daqui na cor verde, que eu estou circulando aqui na cor vermelha. O depósito fica nesta posição aqui, ó, na parte ocidental do território de Tver. Outros mapas aí mostrando aqui o território da Ucrânia, conforme nós vamos observar a partir daqui, e a região fica mais ou menos aqui, né? A região atingida e o depósito ali de munições que foi afetado dentro do território da Rússia, de modo que, sabemos, não é? Os drones ucranianos têm chances de acertar Moscou, inclusive em alguns momentos a gente já assistiu às tentativas dos drones ucranianos de atingir alvos específicos dentro de Moscou, o que eleva de maneira bastante considerável a atenção e o alerta dentro da Rússia, e a população civil cada vez mais percebe a guerra em seu território dentro da Rússia, não é? Novamente aqui um outro mapa mostrando justamente a posição geográfica de Toropets, tá certo? Que aqui eu coloquei esse pontinho geográfico, tá certo? E a distância da capital Tver, ok? Mas é nesse Oblast aqui que nós temos o depósito de munições que foi atingido, tá bom? Aí nós temos uma foto aérea que nos mostra os silos onde há justamente o depósito de munições, tá certo? Nós temos diversos silos, né? Não sei se é assim o nome correto,
Nós temos aí diversas construções, a partir da imagem aérea nós vemos isso. São galpões, ok? Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro e assim por diante, dos depósitos de munições. Nós temos aí nesta região de floresta, de vegetação também, diversos depósitos, conforme nós, tá certo? Conseguimos observar. Mais uma vez eu destaco com vocês aqui a importância da cartografia, o mundo no mapa, tá certo? Que é uma característica única no nosso canal, de tentar observar o que ocorre na guerra a partir da cartografia. O que nós vemos aí no norte é um rio que atravessa esta região e deságua nesse lago aqui, tá certo? Então aqui, isso aqui é um lago, tá? Que é justamente aquele lago que nós vimos a população filmando. Aqui nós temos um vilarejo, tá certo? Talvez uma vila militar, enfim, até porque a população precisa morar em algum lugar e a população que filmava ou estava deste lado aqui ou mais distante ainda, ok? Teria que observar a partir da nebulosidade, enfim, dá para ter uma ideia por geolocalização de que ponto a população fez os vídeos, enfim, né? Durante o dia, claro, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui de observarmos isso agora. Fato é, nós temos aí um depósito de munições e diversos desses galpões foram explodidos, tudo bem? Nós vimos aí imagens trazendo esses galpões explodidos. A partir de imagem aérea dá para perceber, enfim, quais que foram e assim por diante. Aqui é uma casa cuja explosão destruiu parcialmente aí a casa, né? Talvez não a casa, enfim, mas pelo menos a janela é destruída. Imagina o susto de madrugada ali, simplesmente há uma explosão e a janela da sua casa é destruída, perfeito? Ou seja, é o que eu mencionei. Nós estamos assistindo agora um cenário onde a população da Rússia passa a sentir a guerra em seu território. E quem acompanha eventualmente a geopolítica e tem contato com o que dizem aí os cidadãos, não é cidadãos, certo? Que vivem no território da Rússia, a gente percebe esse relato, né, de que não, pera lá, até então nós não percebíamos a guerra, agora nós passamos a percebê-la, até porque a gente tem drones chegando em Moscou e a destruição de diversas infraestruturas dentro da Rússia por parte da Ucrânia, perfeito? Na sequência aí, o mapa da Ucrânia, a gente tem que o cenário de guerra permanece basicamente o mesmo, ali os 1000 quilômetros de extensão de guerra desde o Kherson até a região de Donetsk, aqui Luhansk e tal, toda esta região aqui é dominada pela Rússia. A Rússia tem avançado aqui, pelo menos busca avançar, não é, com o objetivo de chegar até a região de Pokrovsk, conforme nós já comentamos aqui. Existe, por sua vez, 2 infiltrações militares da Rússia aqui na região de Kharkiv, conforme sabemos. A partir de Sami, nós temos 2 infiltrações militares no território de Kursk, tá certo? Dentro da Rússia já. E o ataque feito hoje, não é, contra o depósito de munições é mais para o norte ali. E a Rússia fez vários ataques dentro da Ucrânia, mas com nenhuma destruição de infraestrutura considerável, pelo menos até o atual cenário nas últimas horas. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu vou reiterar, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Eu vou falar ainda a você que venha conhecer a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo, fazer parte de um ambiente para discussões e atualizações a respeito de tudo que ocorre na política internacional. Tudo bem? No mais é isso. Respeite a geografia, conforme eu sempre digo. Reitero, divulgue o nosso conteúdo, ajude o nosso canal dessa maneira e não se esqueça de comentar o que você acha que nós podemos melhorar aqui no nosso canal do YouTube. Até mais. Respeite a geografia. Tchau, tchau, pessoal.